agora para os destaques individuais da partida. Rodolfo, vou começar contigo. Assim, eu não sei, eu não consigo apontar um destaque individual, quer dizer, tirando o Vitor Ferraz e Perry mais uma vez. Mas tem mais. Quem você acha que foi os destaques positivos e negativos? Negativos é mais fácil de apontar, né? Mais uma vez. É o mesmo roteiro que a gente discutiu depois do jogo com o Cruzeiro, né? O Náutico realmente carente aí de nomes que se imponham como referências em campo, né? Nomes que você batesse o olho depois da partida na lembrança e dissesse, não, fulano porque fez o gol e fulano porque deu assistência, porque mesmo no jogo de hoje, né, a assistência de Leandro Carvalho, para mim, não credencia ele como um nome. É uma contribuição positiva, inegável, é algo objetivo, mas começou e morreu aí. Né? Depois, antes do gol, antes da assistência, depois da assistência não acrescentou em nada. Então se limitou a isso, não consigo destacar o jogador, somente o ato. E existem nomes, né, que eu acredito que estão muito prejudicados no contexto. É nítido que Jean Carlos vive um momento ruim, seu pior momento com a camisa do Náutico, um momento de muita frustração, até pelo quase do gol de hoje, que seria muito importante sair naquele momento e ir para o intervalo com a partida empatada. Mas é um jogador que se prejudica muito, isso estava sendo frisado até durante a transmissão por Cabral, que não tem com quem jogar. Né? Você olha, não tem resolução vindo das pontas, os volantes não têm feito boas partidas, né? Até para você ter o recurso de quem vem de trás. Os laterais têm oscilado tanto em relação a quem joga, como em relação ao desempenho. Né? O Ailton, que fez um grande jogo lá contra o CRB, vem de 2 jogos ruins, na minha visão. Né? Contra o Cruzeiro, muito nítido por causa da natureza do gol tomado, e no jogo de hoje, pela ausência de contribuição. Acho que o Náutico não conseguiu, em nenhum momento, ter volume pelas laterais. Né? Quando aconteceu, veio a partir de construções internas. E aí você percebe que eu vou citando na parte ofensiva todos os setores do campo, não tem virado nas pontas, o meio está prejudicado. Né? Na frente não tem recurso individual. Né? Quem chuta de fora da área, quem parte para o 1 contra 1, visando definir jogadas, é Jean Carlos. E aconteceu hoje. Né? Passou pelo goleiro, trouxe para a perna direita. Não acho que seria o caso de tocar aquela bola. Tá? Se vem se você rever o lance, você vê que tinha um atleta correndo vindo de trás, então se ele tenta o passe ali, poderia muito bem ter errado, e aí sim, eu acho que a crítica seria mais forte. Pô, como é que o cara não chuta essa bola? O cara driblou o goleiro, só tinha um jogador cobrindo a barra, e aconteceu de estar na perna ruim. Acho que se fosse numa situação, né, invertendo a jogada para a perna forte, ele teria um chute mais alto, uma bola que não batesse mesmo que batesse no adversário, a bola poderia ter entrado. Mas aconteceu de ser na perna ruim, né? E outros jogadores, até de mais qualidade, já perderam gols piores. Né? Não considero um gol. É um gol perdido, claro, mas não considero um lance absurdo. Sabe? Como é que o cara não fez esse gol? Ele fez tudo para fazer. Então, acho que se prejudica muito em função desse. Da pobreza técnica mesmo que está envolvida ali. Até por isso, sigo advogando em função da escalação do Vitor Ferraz ao lado dele ali, seja mais atrás, seja na lateral dobrada, seja até jogando realmente na lateral, para ser uma opção de diálogo. E o restante, né, além do Vitor, que entra, muda a história do jogo, faz o gol, é um jogador que tem acrescentado demais quando entra, muda a tônica do Náutico nas partidas. Todos os jogadores, eles podem até, quase todos os jogadores podem até de repente ser citados, mas com lances isolados, né? Pô, naquela jogada aconteceu isso, né? Que foi o que eu falei do escanteio do Leandro. A gente poderia falar de outras finalizações que aconteceram, sobretudo no segundo tempo, mas eu não vejo nada disso credenciando ninguém a ser um destaque na partida. Muito pelo contrário. São lances tão esporádicos que a gente categoriza realmente como exceção no jogo. E até de quem vê no banco. Pedro Vitor, para mim, sempre foi um atleta irregular. Não acho que o que ele fez na final do Pernambucano, que foi um jogo
muito. Na verdade, quando a gente fala dessa final, o desempenho mesmo de Pedro Vitor ele aconteceu no jogo de Maceió, né? Com um gol marcado, no pênalti que ele sofre, com assistência para Ailton. E no jogo da Arena foi muito mais correria. O que ele correu ali foi um absurdo. Ele sofre o pênalti, que ele mesmo converte, mas não foi uma partida bem jogada por parte do atleta. Mas sempre, voltando a falar, sempre foi um jogador irregular. Né? E no jogo de hoje, para mim, ele conseguiu ser pior do que. Não me recordo agora qual dos pontos ele surgiu. Acho que foi o Niltinho, né? Ele entra no lugar do Niltinho. Mas, enfim, pior do que, do que quem estava em campo antes. Então, até nisso o Náutico fica previsível, porque se é previsível no time titular, sabendo que Jean Carlos é o diferencial técnico, quem vê, quem analisa o Náutico sabe que vindo do banco, só quem contribui, pelo menos quem tem contribuído realmente, é Vitor Ferraz. E aí fica muito fácil também você anular o atleta. Né? Ainda não aconteceu porque o jogador está vivendo o seu momento, mas vai chegar uma partida que Vitor Ferraz vai ser acionado e não vai conseguir mudar o panorama, porque em breve isso vai estar muito bem dissecado, né? Vai estar muito bem mapeado pelos adversários. E essa previsibilidade me preocupa muito. O Náutico precisa encontrar outras maneiras de jogar, potencializar outros destaques aí para não ficar tão preso em tão poucas figuras. Eu não consigo, tá, Cláudio, assim, citar outros jogadores. A zaga hoje, para mim, teve uma contribuição gigante na derrota, porque aquele é o lance, né, o preenchimento de área que o Náutico tinha desde o início, desde a batida do escanteio, aquilo para mim se torna um lance que vai muito na conta da zaga, porque você tem que ter zagueiro para cortar aquele lance. Lógico que tem outros jogadores na área, né? E tem outros jogadores com essa responsabilidade também de defender durante o preenchimento. Josa, por exemplo, é um atleta que fazia isso muito bem quando estava no Náutico, e os volantes têm seu papel nisso. Mas você não ter tido um zagueiro ali para cortar é algo muito gritante, né? Eu acho que com o fato de que Camutanga dá para sair, você olhando o balanço de Carlão, de Bruno Bispo, é nítido que o Náutico precisa ir ao mercado, mas é nítido também que o Náutico precisa encaixar, né, esses atletas, porque não vai vir um sistema defensivo inteiro para esse time. É difícil que qualquer que seja a dupla de zaga do Náutico ali na reta final de Série B não seja uma dupla com o Bruno Bispo ou o Carlão. Muito difícil. Então você precisa dar um jeito de encontrar regularidade nesses atletas, porque essa irregularidade é prejudicial em vários sentidos. É prejudicial no escopo objetivo da coisa, né, a pontuação e o quanto esses gols sofridos custam ao Náutico no prejuízo matemático, e na parte subjetiva, na recorrência de desempenho desses atletas, porque cada falha é um peso a mais no psicológico dos atletas. Né? Cada gol sofrido que vai para a conta da zaga é mais uma cobrança, mais algo para administrar quando lidando com esses jogadores. E hoje eu achei uma partida muito fraca do sistema defensivo, especificamente da dupla de zaga, né, que teve ali, lá, lógico, uma cobertura falha dos volantes em muitos momentos. Na lateral esquerda, eu acho que o Náutico não. O Ailton fez uma partida até superior ao jogo passado, mas ainda muito abaixo. Então, destaques negativos demais, né? E uma carência muito grande de jogadores para serem citados positivamente, tal como tem sido até aqui no campeonato. O cara pode citar um jogador e o resto, né? Como se destaque negativo. Mas Rodolfo falou da defesa, e assim, eu sou um dos caras que defendo Carlão. Acho que é um jogador com potencial, não está pronto. E com falhas, que ele tem falhas esse ano, eu acho que ele ainda é o mais regular dos zagueiros. Não sei se Rodolfo concorda, mas com problemas ele ainda consegue ser o mais regular. Porque Camutanga vem falhando muito, fez alguns grandes jogos, mas outros muito ruins. Bruno Bispo estreou bem, depois caiu de rendimento, enfim, está oscilando também, junto com todo. JP, agora vamos contigo para os destaques individuais. Já falou do Marcelo Carné, eu vou dar essa colher de chá, você pode citar aí também jogadores do CSA, dos positivos e dos negativos, porque o jogo também não ajudou muito, né? Exato, Cláudio. O jogo não foi tão chamativo assim, né? Já batemos demais nessa tecla e por isso eu
eu acho que os dois goleiros, né, estiveram entre os melhores, e por isso, do CSA, né, vou abrir aqui por esses melhores, eu acho que Carné merece esse destaque, né? Não que o Náutico tenha... Só uma intervenção, JP. Carné contra o Náutico cresce um absurdo. É Eu acho que verdade. foi a estreia de Hélio quando chegou realmente nessa volta ao Náutico, né? Porque tiveram algumas idas e vindas, mas o primeiro jogo dele lá em 2020, eu tenho a impressão que foi uma derrota para o Juventude lá em Caxias, um jogo que o Náutico jogou bem, inclusive, teve um gol mal anulado, mas no final do jogo o Juventude vencia por 1-0, teve uma bola que a Carné já tinha feito outras defesas no jogo, mas teve uma bola que Chiesa matou no peito e virou um voleio dentro da área, que ele fez uma defesa espetacular. Em outras oportunidades contra o Náutico. 2019 também, né? 2019 Exatamente. na Série C, né? Tem um histórico. Tem um histórico pesado contra o Náutico e hoje, mais uma vez, consolidou essa mística. Exato, então já abro por ele aqui, né? E aí, como eu vim falando, não que o Náutico tenha tido uma artilharia pesada, fuzilou o Carné, foi o tempo todo. Não foi isso. Mas nas que foi, né? Nas que arriscou, nas que conseguiu acertar o alvo, Carné sempre estava ali, muito bem colocado, né? Fazendo defesas interessantes. E pela sua regularidade, né, de atuações com esse CSA, tudo mais, é um cara que sempre salva. Até porque eu vou colocar um dos zagueiros, os zagueiros dividiram essa situação, um vai estar aqui nos positivos e o outro vai estar do outro lado. Então, o Carné foi muito importante para, em grande parte do jogo, né, manter esse CSA aí à frente do placar. Depois de Carné, eu vou trazer o zagueiro Lucão, né, é um cara que a gente debateu até rapidamente ali no Clube 45, acho que Arthur, né, grande tricolor Arthur Silva, falou disso, né? Lucão que teve aquele mesmo Lucão lá do São Paulo que surgiu, né? Que de muitos erros, muitas falhas, vai para Portugal, acaba também falhando bastante na sua passagem por lá e volta, e aí se encontra nesse CSA, né? Já desde o ano passado está aí com atuações interessantes, e a atuação de hoje é uma atuação, né, dominante ali dentro da área, cortou bastante bolas, né? E tem ali a principal chance, né, que foi aquela de Jean Carlos, né, que ele consegue recuperar, né? Ele quem salva ali. Eu até dei o toque aqui em Lucas Holanda, né, que lá no NE45, Lucas, que esteve na cobertura desse jogo, Lucas fez a troca, né? Na verdade, colocou que Lucão, que o Wellington salvou aquela bola em cima da linha, né? E aí eu tive que correr lá para dar o toque. Olha, o Wellington foi que entregou. Eu li a matéria e disse, oxi, será que eu estou confundindo? Aí corri para dar uma olhada rápida nos melhores momentos, para tirar a dúvida. E aí tirei a minha dúvida e ajudei Lucas ali nessa correção, que eu disse, o Wellington já estava vindo com meus piores, né? E esse lance foi primordial, tanto para ele ir para o lado dos piores, quanto para Lucão estar aqui entre os melhores, estar aqui nessa segunda colocação. É uma bola que poderia ter mudado completamente o panorama do jogo se o Náutico vai com um empate ali no intervalo. Né? E vou deixar menções, né? Aqui acho que não cabe mais ninguém como positivo, não vou dizer que mais ninguém merece pódio, mas vou deixar 3 menções positivas. Né? A primeira delas é para Giva, por ter sido o autor do gol, né? Um volante que teve estava ali bem colocado, estava bem atento, né? E no que lhe cabia no restante da partida, eu acho que conseguiu fazer bem ali o meio-campo, né? Não deixou o Jean Carlos com tanto espaço para atuar, né? Pôde fechar bastante ali. É um cara que tem uma qualidade de bola, não tem a saída. Não é esse perfil de atleta. Mas é aquele operário que faz sempre a dele, né? Tá sempre ali na média, e aí com um gol, né, acaba subindo um pouquinho e vale a menção. Achei uma partida de Lourenço também muito interessante, né? E aí ele acaba sendo premiado com a não expulsão que merecia, né? Poderia ter deixado o CSA na mão com o lance que vocês já bem falaram, em Ailton, né? Deixa o pé ali no peito que vai subindo para o pescoço e poderia ter sido um lance muito mais grave, e concordo que merecia ter sido expulso, mas
já que não foi, já que o erro foi da arbitragem, aí do VAR, né, juntamente com a arbitragem, e aí já deixando minha opinião também sobre essa jogada em específico, já que ele não deixou o CSA na mão, né, coloco aqui uma menção positiva, porque acho que foi bem interessante, é um cara que já no Avaí, no Avaí, né, no ano passado, eu achei uma temporada bem interessante dele, inclusive imaginava que ele fosse seguir com esse Avaí para a Série A, né, e aí, para minha surpresa, acabou não indo, né, permaneceu na Série B juntamente com o CSA, acredito que seja um empréstimo, e é um cara de características interessantes, é um cara que passa por um processo parecido com o de Gabriel, jogava mais pelos lados, né, e agora vem sendo um jogador mais de meio, né, sendo aí nesse CSA esse segundo volante, mas esse cara que vai de uma área a outra, tem uma finalização interessante, não é um cara de tanta estatura, mas tem um jogo físico, né, consegue ter uma certa combatividade ali no meio e vai aparecendo, né, tanto que teve finalizações, a finalização que vira o escanteio, que vira o gol, foi dele também, né? Então é um cara que tem características interessantes e acho que tem maturado bastante aí o seu futebol, né? Tem se tornado esse jogador aí de Série B interessante para diversos contextos, né? E fecho nessas menções, vou fechar com o Rodrigo Rodrigues, né? Um centroavante que tem características também que eu gosto, né? Tem uma boa movimentação, um cara de muita força, né? De um jogo muito físico, mas não é aquele cara somente paradão lá na área, não é um cara que só espera, não. Essa é a característica que eu gosto do Rodrigo Rodrigues, né? De sair, de buscar participar mais do jogo, né? De arriscar a finalização de fora quando precisa, de vir para uma tabela, para um aparelho, para um 2, né? E depois tentar ali entrar na área novamente. Então eu valorizo bastante esse tipo de atacante, né? Esse atacante que consegue fazer isso, e Rodrigo Rodrigues, sempre que está em campo, é sempre uma opção perigosa, sempre uma opção perigosa para o adversário e sempre interessante para o CSA. Já partindo para o lado dos negativos, né? Já dei o spoiler aqui, o Wellington. Acho que as melhores chances do Náutico vieram ali de jogadas onde o Wellington poderia ter tido ações melhores, né? Poderia estar mais atento, né? Isso excluindo aquela bola que ele entrega para Jean Carlos, né? Sem aquela bola, o Wellington, para mim, talvez já entrasse ali nas menções negativas, né? Acho que sempre, se o Náutico em algum momento poderia ter empatado essa partida, né? Logicamente, antes de ter empatado, acho que passaria ali mais ou menos pelo lado de Wellington, passaria por utilizar, ter uma entrada melhor ali pelo aquele lado direito da defesa do CSA, e o lance que ele acaba entregando, né, nos pés de Jean Carlos, cara a cara com Carné, é só a cereja do bolo ali que coroa essa caída, né, essa coroa aí essa partida negativa do Wellington. E juntamente com ele, eu vou fechar esse pódio com a dupla de pontas do CSA. Né? Acho que Didira fez uma partida bem abaixo. Esse time já começa a sentir um pouco de falta de Osvaldo aí. Acho que Didira já tem seus 30 e tantos anos. Tá cansado, né? Já cansado muito. Já saiu do CSA cansado, né? E saiu, veio bater aqui no Santa, rodou, voltou. Né? Acho que já num contexto menor no Santa, né? Em uma divisão de bater no Brasiliense, que é isso. O roteiro clássico do Vini Carreira. É o último passo para a aposentadoria. Ele insistiu um pouquinho. É o retiro, né? É o retiro dessa turma cansada, né? Então, é isso. Foi para esses contextos de Série C, Série D, na minha visão, passagens negativas, e aí a porta do CSA aberta, e aí, ok, Didira ser ali um reserva que vai entrar em algum momento, vai jogar 10, 15 minutos, vai tentar dar um gás. Você utilizar Didira por 15 minutos, eu já não gosto tanto, mas vá lá, você aceita. Mas, pô, Didira ser um titular na Série B, né? Eu acho que se o seu time almeja qualquer coisa além de 45 pontos, não dá. Né? Não dá para você pensar em qualquer coisa
além de 45 pontos, e ter Didira como titular, uma contradição. E a partida dele hoje, né, pouco agrega, pouco participativo, quando participa é pouco assertivo. E Marco Túlio também, que já é um cara aí sim que eu gosto, que acho que tem muito a agregar nesse time, mas não teve uma noite boa. Né? Então, vou fechar esse pódio aí com Wellington, Didira e Marco Túlio. Né? São caras que, quando o jogo se abriu, né, um jogo fez um gol ali aos 23, 24, e aí se fechou, foi para um jogo de transição, um jogo de contra-ataque, e aí você espera que esses caras apareçam mais, né? São caras de velocidade, né, dessa condução, desse arrasto de bola, e pouco conseguiram fazer isso. Né? Acho que o CSA não matou esse jogo por falta de pontas ali mais participativos e um pouquinho mais. Eu não estou dizendo que precisavam grandes partidas desse, não, mas exatamente por não ter sido nem partidas na média, né, desses dois caras. Quem entrou também não conseguiu agregar tanto assim, mas por terem jogado muito mais tempo, eu vou ficar com Didira e Marco Túlio.